Eu vou começar aqui fazendo um comentário, quando você falou da lumpenburguesia. É interessante, porque inclusive aqueles que assumiram o poder se dizendo de esquerda, jamais um marxista ortodoxo aceitaria o que eles fizeram com o lumpenproletariado. Era um lumpenproletariado, uma categoria de ação social. Posso só te perguntar, quando você fala assumir o poder, eu digo assumir o governo. Eu vou concordar contigo, Nildo, dizer assim, assumiram o governo e eles têm uma parcela do poder, porque na realidade eles assumiram o governo se vendendo para aquilo que tem de pior na sociedade. Infelizmente, é isso que a gente vê. Eu até não me incomodaria se eles tivessem vergonha de não se vender e tentar fazer uma proposta. Mas eu não vejo proposta. E é isso que eu vou perguntar depois, mas antes é interessante quando você falou que o capitalismo não vive sem o Estado. Por que você fala isso? É uma interpretação minha, tentando entender. Porque a tua base é marxista. E detalhe, eu tenho saudade daqueles marxistas que realmente estudavam. Certamente é o teu caso. Porque jamais, por exemplo, eles permitiriam essa ascensão do lumpenzinato. Jamais eles permitiriam. Porque isso é um erro. É um erro que foi construído. E agora nós vivemos com todo esse bando de lumpen por aí, achando que estão fazendo sociedade, fazendo cultura. Não estão. E por isso eu acho interessante. Mas veja, quando você falou o capitalismo, ele não vive sem o Estado. Porque a tua base, por ser uma base marxista, ela só admite a existência do Estado como um instrumento para a manutenção de uma determinada relação de classe, ou uma relação de produção. É por isso, então, não tem como pensar, até pela própria tese marxista, você começa com modos de produção, até chegar no último modo de produção, que seria o transitório, quando você não tem mais Estado. Mas para cada modo de produção, você tem um modelo de regime político e de Estado. E no caso, o capitalismo, você teria o Estado burguês. Essa é a tese que é defendida pelos marxistas. Então, aí você diz assim, não tem como o capitalismo se manter se ele não tiver o Estado burguês para garantir que determinados grupos concentrem o poder e concentrem a renda ou concentrem a produção. E por isso enriqueçam em detrimento de outros. É dentro dessa lógica que o marxismo apresenta. Da perspectiva que eu adoto, eu prefiro dizer, nós podemos construir um capitalismo adequado, inclusive reduzindo o Estado, chegando praticamente ao sonho que tem do marxismo de não existir mais Estado, em que nós substituiremos o domínio de homens pela administração das coisas pelos homens. Mas eu acredito que os pilares da liberdade e da propriedade é que podem permitir isso, razão pela qual eu posso ver o Estado de uma outra perspectiva e não apenas como um instrumento de manutenção de uma certa relação de classes sociais. Ou seja, é possível pensar o Estado? É. E é possível pensar o Estado colocando-o como uma ação mínima. Essa que seria agora a pergunta que eu vou te fazer, Nildo. Por exemplo, tudo bem, não existe um capitalismo sem um Estado. Nesse sentido, você mata o capitalismo, mas você vai fazer a produção como? A produção pelo modelo, que é o modelo soviético, ou o modelo que tem daquelas teorias ou teses iniciais de fazer uma produção social? A produção social ela não tem mostrado. Só para isso, inclusive pode tirar tempo meu, só para falar uma coisa. Hoje a revolução, ela não se dá mais no cenário da economia. Hoje quem está fazendo a revolução são exatamente os indivíduos que trabalham com as blockchains. Por qual razão? Porque permite tecnologia de ponta, produção de ponta, controle de ponta e ninguém se sobrepondo aos caras que estão trabalhando com blockchain, porque a tecnologia permitiu a existência de algo que tem transparência e é garantia absoluta de imutabilidade. Até mesmo pelo fato da tecnologia ter produzido uma internet, que é a Web3, que não é mais como a web de antigamente. A Web3 é você é o que detém os teus arquivos. Não é como a web de antigamente, que você tinha que ter um repositório para todo mundo colocar ali. Aí o que fazia esse cara? Comprava os políticos para preservar o direito dele, garantir a posse das informações. Hoje a Web3. Esses são os revolucionários atuais. Aí eu faço a pergunta, ok, quem que faz a produção se nós não tivermos um emprego? Vai ser o Estado. Isso será um capitalismo ou será aquilo que o Trotsky criticou? Que o Trotsky ele fez uma crítica ao stalinismo muito pesada. Inclusive ele disse, vocês substituíram, vocês esvaziaram o proletariado, criando uma classe, uma nova classe, que foi a classe dos burocratas, pela necessidade do inchaço do Estado e da máquina administrativa. Quem seria a que faria a produção? Bueno, vamos tirar o Trotsky disso? Por quê? Tá, você vai ter 6 minutos e meio. Tá ótimo. Por quê?
Porque a crítica do Trotsky ao processo revolucionário russo, soviético, ela tem uma história muito particular. E quando ele escreveu A Revolução Traída, ele queria mostrar que o Partido Comunista tinha se afastado da classe trabalhadora a tal ponto que estava sendo dominado por uma burocracia. Mas isso corresponde ao processo russo, teríamos que discutir muito particularmente. 2. A minha interpretação sobre o Estado é marxista, mas ela não pode brigar com o mundo real. Eu tenho que dar conta do mundo real. Se tu pegar o desenvolvimento capitalista inglês, o originário então, onde deu a Revolução Industrial, se não tem um Estado ali, não tem desenvolvimento capitalista. Se não tem o Banco da Inglaterra soltando papéis públicos e criando uma dívida pública com valor, não havia capitalista que pudesse criar crédito espontâneo, jogar suas poupanças e sair como se fosse um empreendedor, sair de uma empresa júnior da universidade criando um mundo novo. Foi o Estado que criou tudo aquilo. O Estado que desapropriou os camponeses e fez a propriedade privada da terra, o Estado que criou o Banco da Inglaterra e turbinou a acumulação privada, o Estado que garantiu as bases da Revolução Industrial, no caso da Inglaterra. E no caso dos Estados Unidos, se tu lê Jay Jefferson, ou sobretudo Alexander Hamilton, o Estado garantiu absolutamente tudo, entre outras coisas com rigoroso, estendido protecionismo, da qual o Trump seria assim um amador, um júnior. Porque o protecionismo, feito desde o informe das manufaturas de Hamilton, mostrava que os Estados Unidos primeiro fez uma guerra contra a Inglaterra, uma guerra de independência, matar ou morrer. Uma burguesia que já nasceu matando a mãe, que era a Inglaterra, e fazendo um expansionismo para cima das terras do México, que roubou metade do território mexicano e fez a luta para o oeste, matando os indígenas e pegando a propriedade. E aquilo tudo baseado num tremendo protecionismo, numa dívida pública. O Estado financiou. Então, a minha interpretação marxista de dizer que esse Estado está a serviço da classe, Marcelo, essa interpretação, ela não está brigada com os fatos, ela está amparada na história. No desenvolvimento capitalista da periferia latino-americana, nossa aqui, isso não aconteceu assim. E nem poderia acontecer nas barbas dos Estados Unidos. Aqui o desenvolvimento capitalista, em toda parte, também foi feito pelo Estado. A burguesia brasileira tinha que colocar em cada estado do país uma estátua para o Getúlio Vargas. Foi ele que fez tudo isso. E o que era o Estado? Era um Estado burguês. Agora, quando eles criaram o CNPq, quando eles criaram a Petrobras, quando eles criaram a Eletrobras, todas as Bras, foi para favorecer o capital, a burguesia brasileira e o capital internacional associado aqui. Então é por isso que eu digo, esse Estado é um Estado burguês, não é um Estado a favor da cidadania, da liberdade, do respeito abstrato da propriedade, senão foi um Estado impulsionado aqui por uma burguesia que não podia fazer algo fundamental, que a burguesia francesa, inglesa e estadunidense fez, que era se constituir como nação e, ademais, fazer uma expansão mundial. A burguesia aqui não pode fazer isso. É por isso que eu digo que ela é uma lumpenburguesia. Não é... A burguesia lá nos Estados Unidos, nós não teríamos internet, nada de Web3, todas essas bugigangas e tecnológicas estão aqui, se lá nos Estados Unidos o Estado não tivesse criado. Não existia como é o nome do guri lá do Facebook? Mark Zuckerberg. Zuckerberg é um discípulo do Estado. E Elon Musk. Toda essa gente depende do avanço do Estado. Então essa inclinação tua, que eu estou percebendo, você vai dizer se é verdadeiro ou não, de um ultraliberalismo, ela é contrafactual. Não é porque eu tenho uma interpretação marxista do Estado que eu tenho que brigar contra os fatos, eu tenho que dar explicação concreta. Só para dar o exemplo da internet, não foi criado na cabeça de um capitalista de Los Angeles, ou do Colorado, ou de Nova York. Foi criado pelo Estado com orçamento militar. E depois o Estado disponibilizou para os capitalistas. E é assim que é feito no mundo inteiro. Então essa ideia, que aí eu digo que é uma ideologia, porque é uma falsa consciência sobre um processo histórico, ela
E essa burguesia, nem nos países centrais, metropolitanos, e menos aqui, pode ser uma burguesia empreendedora, capaz de lutar pela liberdade, pela autonomia do cidadão, pelo respeito à propriedade, etc. Porque tem uma característica, o sistema capitalista que é competitivo, se a minha propriedade estiver respeitada e a do Robertinho arruinar, para mim está muito boa, porque eu vou pegar a propriedade dele. E se em seguida do Rodrigão também falhar, eu também pego. A defesa da propriedade não é um valor universal. A defesa da propriedade é um valor absolutamente individual, que se vocês três estiverem arruinados, perderem as propriedades e eu ficar com elas, em última instância o regime de propriedade está assegurado, porque é uma propriedade privada. Agora, na periferia capitalista aqui, a tua interpretação tem uma imensa dificuldade de dar conta dos fatos. Daí eu assinalo a nossa divergência. Não é porque você é um liberal e eu um marxista que em princípio estaria equivocado ou outro certo. Não, porque na tua perspectiva tu tem que dar conta dos dados da realidade, da mesma forma que eu também tenho que dar conta aqui. E eu estou te colocando questões factuais, né? Para nós não entrar assim, digamos, num terraplanismo que vai negar o factual. Não é o meu caso. Não, eu não estou dizendo, porque é um campeonato. E isso eu vejo numa esquerda liberal que briga contra o factual. E a direita liberal também briga contra o factual. 6h24, tu tinha me dado 6h30. 6 não, esse que é só para você lembrar, mas não, o tempo é mas seu. Eu sou um disciplinado. Marcelo, Tá. 3 minutos. Esse sinalzinho aqui é só Não, avisando que tá dando tempo, mas pode perfeitamente. concluir. Mas é interessante, por exemplo, 3 como minutos, nós Márcio. partimos de perspectivas distintas mesmo. Por exemplo, Mas não podemos brigar com os fatos, nem com a história. mas exatamente, eu vou trazer um fato. Se o Facebook tivesse sido inventado no Brasil, ele valeria nas bolsas de valores $1. Sabe por qual razão? Porque não ia conseguir fazer nada. Rapidamente todo mundo ia querer tomar conta, ou alguém ia querer se associar ao Estado e a determinados governantes para tentar monopolizar. E detalhe, nos Estados Unidos, o monopólio não é permitido. Ou eles tentam controlar o monopólio, pelo menos. É óbvio que isso a gente trabalha dentro de uma perspectiva assim, ideal, mas eles tentam, pelo menos de alguma maneira, trabalhar contra o monopólio. Conseguem efetivamente? Nem sempre. Mas existe essa concepção. Quando você olha o empreendedor, eu falo isso sempre em todas as salas que eu entro. O capitalista, o empreendedor, ele tem o dever de buscar o monopólio. É dever dele. Por quê? Porque para construir uma empresa e preservar uma empresa, ele lida com fatores a partir dos quais ele tem que ter uma certa reserva de capital. Se ele usa esse capital para fazer vagabundagem, é problema dele, mas ele vai quebrar. E a sociedade, por intermédio do Estado, tem o dever de impedir que o monopólio se instaure. Por qual razão? Porque o monopólio é a facada nas costas do capitalismo. Esses são os fatos concretos que a gente coloca e a gente percebe que normalmente a sociedade não consegue controlar o monopólio. Por isso que a gente tem que ter a presença da sociedade por intermédio dos seus representantes. Chamemos isso de governo, chamemos isso de Estado, para impedir que o controle monopolístico se instaure. Essa é uma lógica que está ali, ela está presente e a gente vive. Qual é a grande questão? É qual o papel que você vai dar para o Estado? Eu lembro que muitas críticas que ocorreram acerca do chamado neoliberalismo. O neoliberalismo nunca aconteceu, que a Margaret Thatcher ela nunca foi neoliberal. O que ela fez foi uma política de austeridade do governo. Foi isso. Chamaram de neoliberalismo por quê? Porque ela estava querendo impedir o avanço de estatais ou a produção ou que o Estado interferisse para aumentar o empreendedorismo. O neoliberalismo concreto se deu no final da Segunda Guerra na Alemanha, quando eles criaram o ordoliberalismo. O que era o ordoliberalismo? Como é que a gente tira o Estado da vida das pessoas? Faz com que o Estado dê as regras e recue e deixe a sociedade produzindo. Essa que era a grande jogada. E aí, por exemplo, quando você fala o Estado, o capitalismo não vive sem um Estado, e eu mantenho a pergunta, simples, direta e objetiva. E como vai ser dada a produção se você não tiver a liberdade e não partir do princípio de que aquele que está trazendo o seu capital para produzir algo e para construir algo, ele queira ir além? Porque tem uma lenda que se cria na cabeça de que o bilionário, ele tem 1 bilhão para estar jogando aí no dia não.
980 milhões estão comprometidos, ele tem 20 milhões apenas. O restante está comprometido. Se ele fizer alguma caca, ele passa a dever 2 bilhões. Porque o risco que foi produzido é muito grande. E ele não pode cometer o risco. Que isso, por exemplo, é um dado que é escondido. Porque cria a ideia de que existe um mal que vai para controlar a sociedade e explorar a sociedade. Aí é que está o grande problema. E aí eu volto. Tudo bem, quem vai fazer a produção? É a pergunta que para mim tem que ser resolvida. Nildo, sua terceira pergunta agora, você tem 2 minutos para isso, se quiser usar esse tempo para responder algo, mas é uma pergunta que você tem que fazer. 2 minutos. Bem, eu quero que... A minha pergunta é o seguinte. No desenvolvimento capitalista em escala mundial, o que nós observamos são monopólios. Dentro dos Estados Unidos, o que nós vemos são monopólios. Monopólios da área de ciência e tecnologia, monopólios na comercialização, monopólios na produção, em todos os aspectos. Pegue, por exemplo, supercondutores, pegue empresas de automobilísticas, pegue produção de satélites, tudo que você vai ver são monopólios. Então, a minha pergunta é como é que você pode supor que aquilo que você chama de uma sociedade vai controlar isso contra os poderes de Estado, e que são poderes de tipo capitalista, que não só garantem a existência dos monopólios, como através de políticas fiscais, monetárias, cambiais, fortalecem os monopólios. E fortalecem os monopólios nacionais dos Estados Unidos contra os monopólios chineses. Os chineses contra os monopólios da França, e a França contra os monopólios ingleses, os poucos que ainda existem, que sobraram lá. Então, o teu suposto de que esse sistema seria um sistema competitivo, porque está na base da tua argumentação, um sistema competitivo, briga com os fatos elementares. A vida nos Estados Unidos é dominada pelos grandes monopólios, garantidos pelo orçamento militar, pelas políticas fiscais, tributárias, cambiais, em todos os sentidos. Então, eu não vejo como tu sustentar a ideia de um capitalismo competitivo antimonopólico. E, de resto, eu tenho completo desacordo com essa ideia de que se o Facebook fosse feito aqui, são hipóteses que não se comprovam historicamente. Escuto. Suano. É interessante, porque realmente o se... a gente brincava, né? É uma brincadeira, não tem nada a ver com a gramática, mas é o advérbio de atrapalhação. A gente brincava entre nós, porque o se sempre ele entra para criar uma hipótese. Mas aqui, essa hipótese ela é válida quando você tenta entender o modelo de sociedade e o modelo de Estado que está sendo lá. É importante dizer isso. Vamos tentar entender na questão dos Estados Unidos. É uma lenda de que os Estados Unidos, o presidente da República manda. Ele não manda. Quem governa nos Estados Unidos são os estados. Cada estado faz a sua governança. Eu estava em Denver, eu estava no aeroporto e eu estava vendo o discurso do Mitt Romney, dizendo assim, quem está devendo? Não é a nossa sociedade, é aquele governo de Washington. Ele estava se referindo ao governo nacional. Lá a estrutura é diferente. A lógica da dinâmica social é diferente. Razão pela qual eu concordo contigo que a gente tem que verificar, sim, o nosso modelo, com as nossas características individuais e características culturais, para tentar entender qual é o modelo que se adequa ao Brasil. Isso eu concordo contigo. E exatamente por concordar é que eu digo, nós temos que partir do modelo que nós concluímos que é aquele que preserva melhor a liberdade e produz mais riqueza, para verificar dentro do nosso processo histórico como que a gente pode colocar os elementos que vão gerar uma sociedade mais equilibrada. No caso do Facebook, isso é fato. Para começar, ninguém teria como preservar a propriedade intelectual daquilo que foi criado aqui no Brasil. Quando eu criei a minha empresa, eu era professor, eu vivia maravilhosamente bem, tinha sábado e domingo. Depois eu criei uma empresa de consultoria, passei a dormir 2 horas por dia e perdi meu final de semana. Quando eu criei a minha empresa, sabe quanto tempo demorou para ser aprovado o meu logo? 9 anos. Por qual razão? Porque ninguém está interessado em estimular o empreendedorismo. Foram 9 anos. E só foi feito depois que a gente teve que ir lá e ficar fazendo em pé para eles entregarem o logo, porque outras pessoas estavam querendo usar. Essa que é a lógica, esse que é o problema. A gente tem que entender o nosso processo histórico. E o nosso processo histórico é muito claro.
Sim, um grupo tomou conta, é quase o Raimundo Fauro falava, ou Faoro, as pessoas falam Faoro, mas ele dizia que era Fauro, que ele preferia ser chamado. Ele falava, são os donos do poder. Nós temos uma sociedade clientelista, nós temos patrimonialista. É isso, é uma sociedade que uma determinada elite tomou conta e passou a escravizar o nosso povo. E eles passaram a escravizar usando o governo e o Estado, sem tentar entender qual é, afinal de contas, a função do Estado. Para esses caras, a função do Estado é apenas garantir que eles continuassem cada vez mais ricos. Existem monopólios nos Estados Unidos? Existem. Mas existe uma coisa que aqui não é dado, por exemplo, e não é dado em outros lugares. A capacidade de empreender. Regras para que o empreendimento seja rápido. Regras para que, se você falhar no teu empreendimento, você possa sobreviver e sair correndo atrás de outras coisas. Isso existe. E é essa realidade que se espalha com modelos diferentes em cada estado dos Estados Unidos, razão pela qual, veja, tem algo que as pessoas não sabem, mas se 50% mais um dos estados norte-americanos tomar uma decisão, isso vira lei. E o presidente da República não pode fazer nada. É um outro modelo de política. Por isso, é possível você imaginar, sim, dá para construir algo tendo aquilo como base, mas a gente não pode jogar fora a nossa história, que não é uma história muito boa para produzir uma sociedade livre. E aí é que eu entro. Eu, como acreditando no capitalismo, sendo conservador em alguns elementos da política, eu digo, o nosso modelo tem que ser transformado e atualizado, pegando alguns conteúdos gerais, porque senão a gente parte do zero. E a gente não pode partir do zero chegando no zero. E esse modelo é um modelo de empreendedorismo, é possível. Não perfeito, mas ele vai construindo. Vai sendo tal qual os marxistas fazem quando eles imaginam chegar no comunismo. O que é que o marxista diz? É um processo de construção. Eu digo também, o nosso é um processo de construção. Eu acredito que o nosso produz uma sociedade mais rica e mais livre. Essa é a diferença. 3 minutos. 3 minutos. Eu não sei o que você chama de sociedade livre. Você está falando de sociedade livre, o fazendeiro que está nos escutando aqui vai dizer que o latifúndio dele cresce. E o trabalhador vai pensar assim que ele vai ganhar um aumento de salário para comprar um refrigerador. E eu vou pensar que poderia assistir o jogo do Flamengo todo fim de semana lá no Rio de Janeiro. Então você tem que definir o que é uma sociedade livre. Esse recurso liberal a uma sociedade livre, que é um apelo abstrato à liberdade, ele pode validar coisas completamente antagônicas, inclusive do que você está dizendo. Segundo, tu não pode, Marcelo, pegar a tua experiência de empreendedor e com ela passar a régua no sistema. Porque eu poderia dizer, bem, o sistema que você defende da livre empresa e, portanto, do monopólio, é ela mesma que dirige o Estado e te coloca regras que demora 9 anos para você conseguir a tua logo. Não são os comunistas, nem os camponeses, etc. É uma burocracia que não é irracional. Ela está orientada por uma racionalidade completa, porque os capitalistas, ao contrário do que você supõe, eles são avessos completamente à concorrência. Eles não querem saber de concorrência. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer parte, e aqui. Esses capitalistas nojentos que nós temos aqui, todos eles, do campo, da cidade, da pequena burguesia, etc., essa gente odeia a concorrência. E se protege no Estado, na burocracia, nas leis, no parlamento, para garantir precisamente que qualquer iniciativa como a tua possa não prosperar. Mas não é legítimo, como argumento teórico, político e prático, tu colocar a tua experiência para dizer o sistema funciona assim. Mais de 80% dos pequenos negócios que se criam no Brasil, eles acabam em 1 ano. É isso aí. Não, e esse é o sistema capitalista, porque é um sistema competitivo. E então o bambambam que começa lá, se tu fosse um bilionário, tu não estava discutindo comigo. Eu estava te assistindo na televisão, tal como você fala aqui do Mitt Romney, falando lá de Washington. Essa briga dos ultraliberais estadunidenses com Washington é o que eu vejo aqui na cabeça de uns liberais falando mal de Brasília. Todos os males são em Brasília. Sabe para quê? Porque eles querem escrachar o sistema político e não discutir suas federações patronais, que passam o dia lá, lambendo as botas de ministro, indicando o ministro, corrompendo o ministro do Supremo Tribunal Federal para suprimir as leis trabalhistas. Vejam, por que não dá liberdade para os trabalhadores que estão perdendo todas e cada uma agora vai acabar a CLT no Brasil?
com essa ideia de pejotismo que vocês liberais incentivam, os PJs. Como se os trabalhadores pudessem sair lá de São Bernardo do Campo, virar um empreendedor e no espaço de 6 meses ter a logo que você demorou 9 anos para ter. Isso é falso. É falso isso. Isso não tem sustentação. Nenhum sistema capitalista nem aqui. É uma ideologia, no fundo, para garantir o privilégio e o caráter de classe do Estado dos grandes monopólios que nós temos no Brasil, nacionais e estrangeiros. Daí minha divergência completa com a tua observação.